Olá a todos, sejam bem-vindos à 13ª aula de patologia. Hoje falaremos sobre alterações em ácidos nucleicos e proteínas. Se essa aula faz sentido para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Esse assunto está no livro do Boglioli de Patologia. Compreender como alterações moleculares desencadeiam lesões celulares e doenças sistêmicas. A base molecular da patologia. A estrutura e função das células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos dependem fundamentalmente da integridade e do funcionamento adequado de proteínas, juntamente com centenas de outras macromoléculas e biomoléculas, micromoléculas. Estas dependências significam que anormalidades proteicas estão na base de numerosas lesões e doenças que afetam o organismo humano. Defeitos na quantidade ou na função da proteína podem resultar em diversas agressões, incluindo estresse oxidativo e modificações na expressão gênica através de mecanismos genéticos e epigenéticos. Estas alterações compreendem a homeostase celular e podem desencadear processos patológicos complexos. A função essencial das proteínas: estrutura celular, componentes estruturais fundamentais de todas as células, mantendo a integridade e forma. Sistemas enzimáticos. Todos os sistemas enzimáticos celulares são comandados por proteínas específicas. Sinalização. Captação e estímulos via receptores de transdução em redes intracelulares. Contração. Proteínas contráteis permitem movimento e função muscular. As proteínas também formam anticorpos, constituídos por cadeias polipeptídicas essenciais para a defesa imunitária do organismo. Doenças de depósito, consequência da alteração proteica. A deficiência de uma enzima leva ao acúmulo do seu substrato, resultando em doenças de depósito. Exemplos clássicos incluem glicogenoses e mucopolissacaridoses, onde substratos são metabolizados acumulando-se nas células. Doenças musculares. Anormalidades em proteínas contráteis provocam doenças musculares, como as distrofias musculares, comprometendo a função motora. Espectro de doenças proteicas. Defeitos estruturais. Alteração em proteínas estruturais como hemoglobina causam efeitos variados, podendo inclusive resultar em morte. Descontrole do ciclo celular. Alterações nas expressões de proteínas envolvidas no controle do ciclo celular podem resultar em neoplasias. Impacto sistêmico. Disfunção proteica compromete múltiplos sistemas, afetando a homeostase global do organismo. Reação imune. O mecanismo de defesa mais importante do organismo contra agentes infecciosos e reparação das lesões. A resposta imunitária de defesa e reparo e mecanismos mais importantes que o organismo possui contra agentes infecciosos. Para além dessa função protetora, ela também desempenha um papel fundamental no processo de reparação das lesões causadas pelos mais diferentes agentes agressores. Existem duas respostas: a resposta inata, que é a primeira linha de defesa, rápida e inespecífica, e a adaptativa, a resposta específica com memória imunológica. Provavelmente vocês tiveram isso em imunologia, mas falaremos brevemente aqui também. Mecanismos de ação imunitária. Mecanismos humorais. Anticorpos circulantes, proteínas do complemento, citocinas e mediadores químicos, moléculas de fase aguda. Mecanismos celulares, linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas, neutrófilos eosinófilos e células NK, natural killer. A reação imunitária atua através de grande número de moléculas e componentes celulares, frequentemente em interações com outros sistemas defensivos do organismo. Morfologicamente, as reações imunitárias inata e adaptativa manifestam-se principalmente pela reação inflamatória, que representa o seu mais importante mecanismo de ação, a inflamação.
resposta complexa e coordenada que visa eliminar o agente agressor e reparar o tecido lesado. Alvos da resposta imunitária: moléculas estranhas ao organismo contidas em agentes infecciosos ou moléculas endógenas alteradas por estresse oxidativo ou por agressões exógenas sobre as células e a matriz extracelular. Patologia das respostas imunitárias: capacidade destrutiva. Embora seja capaz de destruir ou eliminar agentes vivos, a resposta imunitária também causa muito comum de lesão e doença, pois pode agredir células e tecidos normais do próprio organismo. Doenças imunomediadas. Numerosas doenças, algumas prevalentes e graves, têm forte componente imunitário. Muitas inflamações crônicas associam-se de alguma resposta anormal do sistema imune. Desregulação imunitária, imunodeficiência. Sistema deficiente que surge doenças infecciosas oportunistas. Em um estado normal, resposta equilibrada, proteção adequada, sem autoagressão e hiperreatividade. Sistema desregulado, aparecem doenças por autoagressão. Alterações para mais ou para menos da função imunitária estão presentes em muitas doenças que afetam a população. Agentes físicos. Qualquer agente físico pode produzir lesão no organismo, através de diversos mecanismos patogênicos. Força mecânica, traumatismo, contusões, fraturas, lacerações, causas por impacto ou pressão. Pressão atmosférica, variação súbita de gases dissolvidos nos tecidos. Temperatura, queimaduras por calor ou lesão por frio extremo. Eletricidade, corrente elétrica, causando queimaduras e disfunção cardíaca. Radiação ionizante e não ionizante. E ondas sonoras, ruídos intensos causando lesões auditivas e sistêmicas. Lesões traumáticas. Vamos classificar então agora. A ação da força mecânica sobre um organismo produz vários tipos de lesões. Genericamente, denominadas de lesões traumáticas, mas detalharemos um pouco melhor essas lesões para indicar de uma forma bastante precisa, o instrumento que a produziu, razão de sua importância na medicina legal. Abrasão, arrancamento de células da epiderme por fricção ou esmagamento. Laceração, separação ou rasgo de tecidos por força de estiramento. Contusão, impacto transmitido aos tecidos subjacentes com hemorragia, base em ruptura da epiderme. Incisão, lesão produzida por instrumento com a borda afiada, mais extensa que profunda. Perfuração, ferida produzida por instrumento pontiagudo mais profunda e extensa. A diferença entre incisão e perfuração. Incisão, corte contínuo, sem tanto aprofundamento, e a perfuração é quando o corte é curto, mas é profundo. Fratura, ruptura ou solução de continuidade de tecido duro, como osso e cartilagem. Fratura, quebra, do osso. Mecanismos de lesão mecânica, ruptura estrutural. A força mecânica provoca lesões ao romper estruturas celulares e teciduais com libertação de moléculas que induzem resposta inflamatória, fundamental no reparo do dano ocorrido. Ativação de mecanorreceptores. Quando causa ruptura, a força exerce pressão sobre as células, distendendo suas membranas, onde existem mecanorreceptores. Quando aliviados, estes libertam mediadores responsáveis pela resposta local. Reações sistêmicas ao trauma. Para além das lesões locais, a força mecânica é capaz de desencadear reações sistêmicas importantes. Reação de fase aguda. Acompanha lesões traumáticas com intensidade proporcional à gravidade. O estado de choque. Grandes traumatismos podem instalar hipoperfusão de todos os tecidos e resposta inflamatória sistêmica. Libertação massiva de mediadores pode provocar choque sistêmico.